Oi gente, tudo bom com vocês? Espero que sim, aqui é a Lu do Bora Ler. E eu estou aqui para fazer o saldão na Maratona Literária de Inverno, né? O outro livro que eu também consegui ler na Maratona de Inverno foi este aqui, Caiu do Céu. Este é um livro, né, bastante poético. Ele me lembrou um pouco o estilo do Silêncio das Montanhas, O Caçador de Pipas. Então esse é um livro, gente, que vai falar sobre preconceito. Mesmo quando você tem olhos azuis da cor do céu, você sofre preconceito se você não for branco, né? Então é uma época difícil, né? Não que esteja assim, né? Que tenha acabado o preconceito, mas as coisas já melhoraram um pouco. É uma época de guerra, né? Então a nossa protagonista aqui é a Rachel, e a Rachel tem a mãe dela é dinamarquesa. O pai dela era soldado, né? Das Forças Armadas Americanas, e foi parar lá no Afeganistão, aquela região, e conheceu a mãe dela. Então a mãe dela é muito loura, dos olhos azuis, e o pai é negro. Então a Rachel vai ser negra e ter os olhos azuis, e ela vai passar por um trauma muito grande, gente. Né? A mãe dela, já no começo do livro, né, você vai entendendo assim, é meio implícito, você vai conectando os capítulos, porque a escritora escreveu um capítulo sobre a Rachel, e ela para, depois ela vai para uma outra pessoa e começa a contar a história dessa pessoa, e na verdade você não sabe como que essas pessoas vão se conectar, e de repente do meio do livro para lá, você vê que tudo tá ligado. Então ela vai, na verdade, a Rachel é sobrevivente de um suicídio que a mãe dela cometeu com os filhos. Dessa tentativa de suicídio, ela perdeu a audição, mas ela foi a única que sobreviveu entre os dois, né? Ela tinha mais dois irmãos, e a mãe dela, dinamarquesa, vai vir morar nos Estados Unidos, e a vida dela com as crianças, porque ela não vai estar mais com o marido, né? O pai da Rachel, ele foi combater, ele não voltou mais, então a gente tem a impressão que o pai da Rachel faleceu em combate, e ela vai ter uma vida muito difícil, tão difícil a ponto dela achar que não vale a pena mais viver, devido ao preconceito, à exclusão, à marginalização social. Eles são muito pobres, e a mãe dela não vai suportar tudo isso. Então a Rachel vai sobreviver e vai morar com a avó dela, em Nova Orleans, né? E aí é que começa a contar a história da vida dela, mas nós vamos entendendo todos esses fatos, o porquê de tudo isso, né? Conforme vamos lendo o livro. É um livro triste, é um livro meio para baixo, gente, né? Mas é um livro assim também que nos mostra do ponto de vista de uma criança, porque a Rachel, ela vai crescendo aqui no livro, ela começa com uns 10 anos e vai se tornando uma adulta, né, conta a vida toda dela aqui, e a visão dela, a visão de uma criança, a visão fragmentada, né, a leitura de mundo, da visão do real, né, porque nós, quando somos crianças, a gente não entende muitas coisas, e como é que a gente olha esse mundo. Então é interessante ter esse olhar, saber como as crianças veem, né, a gente esquece disso depois de uma certa idade, a gente esquece do nosso pensamento mais inocente, mais infantil, onde a gente não entendia bem as coisas e tirava até conclusões, né, ou muito inocentes de coisas terríveis, né, ou também muito traumáticas de coisas que de repente, né, no caso da Rachel não era realmente traumático, mas de repente não é tão traumático assim, ok? A gente não entende a atitude das pessoas, a gente não entende o mundo como um adulto, né, como uma pessoa de maior experiência, tá? Esse é um livro bem interessante também, muito triste, né? É para chorar esse, tá, gente?